Gente, eu tenho que rir, né? Eu tenho que rir com isso. A defensoria responsável pelo núcleo de atendimento de Nova Iguaçu mandou encaminhamento para o defensor público para dizer, pedida para reanálise do meu caso, porque eles denegaram por comportamento descabido, porque a estagiária do servidor público, ela não é servidora pública, quem me atendeu foi uma estagiária. Vocês totalmente legais, eu mandei um e-mail para ela que eu vou processar, ela é muito fácil de provar. Primeiro caso, ela é estagiária, ela estava fazendo um serviço de profissional. Não interessa se o serviço público não tem dinheiro para pagar estagiário. Não estou nem aí, não interessa. Que se vire nos 30. Não tem servidor público, isso não é problema meu, é ilegal. Estagiário está ali para aprender. Não tem que fazer atendimento sozinho, sem orientação, prestando serviço de profissional. Ela não é servidora, ela não é nem agente público. Ela é estagiária. Vocês estão totalmente errados. Eu não sei se vocês estudaram, vocês pararam de estudar quando passaram no concurso público. A lei de estagiário diz que o estágio não pode servir como disfarce para ter profissional barato. Está na lei de estagiário. Você não pode usar um estagiário dizendo que ele é servidor público. Ele não é servidor, ele não é nem agente público, ele é estagiário. Ele não é nem agente público. Está lá na lei dos servidores, que o estagiário não é agente público. Ele está ali, ele tem que aprender junto com o agente público. Ele não era para estar dando um atendimento de profissional. Você falou que eu tive desacato, uma autoridade no exercício de sua função, um estagiário, que não é agente público, que deveria estar do lado de um agente público prestando atendimento. E ele estava efetuando um serviço de profissional. Ele estava me atendendo com serviço, prestando serviço de profissional. E ela foi toda hora lá dentro para perguntar, ela não estava prestando nem atenção no que eu estava falando. E aí eu fiquei falando alto. Em nenhum momento eu fiquei falando alto com ela, porque ela queria discutir comigo que eu falei Yahoo, e eu disse que eu falei YouTube, e eu provei. No e-mail que eu mandei, eu tive já um atendimento. E eu tenho um e-mail que eu mandei para eles, provando que eu tive um atendimento, um pré-atendimento. Eu mandei até a sugestão do direito, um pré-atendimento. Então, estão totalmente legais. Ela está totalmente legal. Eu vou processar a responsável, não preciso, como eu falei, vou repetir, não preciso ser a filho do Alexandre Moraes para processar. Eu não preciso ser filho do Alexandre Moraes para processar 1, 2, 3 ou 4 servidores no exercício da sua função. Você esqueceu que não é a gente que é punido, é o agente público que é punido no exercício das suas funções. A pessoa não pode desacatar uma autoridade, aí tem que chamar no exato momento que a pessoa está desacatando a autoridade, chamar um policial civil, prender a pessoa ali ou mandar ela se retirar. No exato momento. Não você mandar uma mensagem 15 dias depois por e-mail dizendo que não vai atender a pessoa porque ela está cometendo crime de desacato a um servidor, que não é servidor, mas estagiário. Você não pode falar isso depois de 15 dias. Aquela lei ali, desacato nem é desacato. No exercício das suas funções, você pode não ser atendida no momento, mas eu fui atendida. E cabe a quem acusa provar que eu não fui atendida. Vocês não têm como provar que eu não fui atendida. Já eu tenho, porque eu mandei um e-mail de pré-atendimento, já fui atendida. Eu mandei um e-mail de pré-atendimento para vocês, com a petição, com o nome das pessoas que eu estou processando, das pessoas não, dos aplicativos da reclamada, os 2 aplicativos, e eu mandei já até a sugestão de direito. Mas vocês estão todos errados, porque aquela lei ali, ela não era servidora, ela era estagiária, e ela estava fazendo uma função de servidor, o que não era para ela fazer aquela atividade ali. Ela tem que prestar serviço, ela tinha que estar sendo orientada por um servidor ali. Eu sei porque eu fui estagiária do PROCON e as advogadas ficavam atrás, mas aquilo era ilegal. Eu era estagiária do PROCON, mas a gente se apresentava como profissional, como um profissional expert. O estagiário estava sozinho, atendimento de profissional, especializado na defensoria pública, pegando casos, sozinho, sem orientação de um servidor ou um agente público. Ah, mas não tem concurso público, não tem serviço público, isso aí não é problema meu e nem problema isso não é problema meu, nem problema da população, que vocês estão cometendo ato ilegal. Usar o estagiário para realizar um serviço de profissional, que é totalmente ilegal. Não é porque está faltando profissional servidor que vocês vão usar disfarce
disfarce para ter mão de obra barata. Se não botar estagiário atendendo ao público, sem orientação nenhuma de um servidor, aí sim, um servidor ou um agente público nos órgãos públicos, porque está faltando servidor. Você não pode usar nenhuma justificativa para cometer ilegalidade. Você não pode usar justificativa porque o governo não está prestando serviço que é dever do governo, prestar um serviço à comunidade com as defensorias públicas, é um dever do governo. Ele está ele está por omissão indo contra a Constituição. Você pode até fazer uma ação, porque por omissão, eles não estão fazendo, o Estado não está fazendo o que deveria ter feito, por omissão ele está abrindo concurso para colocar servidores para atender a comunidade, que é um direito que está na Constituição, que o Estado tem que dar atendimento judiciário para as comunidades pobres que não pode prestar serviço, que não pode pagar advogado. Então, que não pode pagar advogado. Então, gente, vocês não podem cometer um ato de ilegalidade para justificar um outro ato de ilegalidade, que é do governo, que não está abrindo concurso para servidores, nem está contratando agente público. Eles não estão abrindo serviço, abrindo vaga para servidores, nem contratando servidores, não contratando agente público e nem abrindo concurso para servidores. Eles estão infringindo a Constituição por omissão constitucional. Você pode abrir até um mandado de injunção. Mandado de injunção contra o Estado, que é o Estado não está indo contra a Constituição por omissão. Isso é mandado de injunção. Então, gente, ela não era nem para me atender. Ela é estagiária, ela tinha que estar sendo orientada, por isso que ela subia ela se levantava e ia lá dentro, falava com o servidor e voltava, ia lá dentro e voltava. Vocês estão totalmente legais, não podem falar nada. Estagiário não é servidor, minha filha. Estagiário não é servidor. Vocês não podem cometer uma ilegalidade, pegar estagiários e colocar eles como profissionais, atendendo a pessoas, resolvendo caso. Se você chegar lá, o estagiário está resolvendo o caso. O seu caso, quem resolve é o estagiário. Ele que diz o direito, mas ele não diz. Ele vai lá para falar com não sei quem, depois ele volta. E alguns não. Essa menina que me atendeu era desqualificada, mas tinha pessoas que atendiam o tempo todo sem orientação nenhuma, sem ninguém orientando, sem ninguém ali do lado. Que é ilegal o estagiário trabalhar como profissional, isso é ilegal. Então, minha filha, você está já na minha lista para processo também. O Procurador-Geral do Rio de Janeiro, que eu vou processar. Você, responsável pelo núcleo de atendimento da Defensoria, que eu vou processar também. Ah, mas você não tem dinheiro para pagar a defensor e vai para a Defensoria? Eu vou para a Defensoria, gente, porque o órgão não é deles, é questão moral. Eles têm que me atender, querendo, gostando ou não. É moral, minha questão é moral. Mas a questão do processo por crime de responsabilidade, eu posso pagar o final. É muito fácil você contratar um advogado e pagar o final. Crime de responsabilidade da servidora do núcleo de atendimento, que além de não querer me atender, usou uma estagiária para me atender na função de servidor. Ainda disse que ela é servidora. Ela mentiu falando que ela é servidora e ainda disse que eu fiz um desacato a uma servidora no exercício da sua função. Sendo que ela colocou a estagiária para me atender. Aquela não era função. Isso aí é um desvio de função, já começa aí. Desvio de função. Estagiária não tem que atender ninguém sozinha. Ela não tem que prestar um serviço de servidor. Ela não é servidora, ela é estagiária. Ela não é servidora. Ela está prestando um serviço de profissional. Já começa a ilegalidade, já começa por aí. Então, uma responsável do núcleo de atendimento, você já sabe que você vai ser processado, assim como o Daniel, o inspetor, que não quis receber e não deu nenhum motivo, pelo menos você disse um motivo descabido. Você deu um motivo descabido de mau comportamento 15 dias depois do meu atendimento. Você deu um motivo que eu não fui atendida, sendo que eu fui atendida. Que eu não ia ser atendida, sendo que eu fui. Eu tive até um pré-atendimento e fui atendida no momento. Você deu uma resposta 15 dias depois de eu ter sido atendida. E você deveria ter feito isso na hora, porque eu fui atendida. Então, você está toda errada e você vai levar um processo, porque você não pode provar. Você não pode provar que eu me comportei de forma descabida. Se eu estava falando alto, em nenhum momento faltei com respeito à estagiária. A estagiária que estava fazendo serviço de profissional, que não era para ela fazer aquele serviço de profissional. Ela era para ser atendida por uma servidora ou um agente público. Então, ela não estava fazendo, ela estava fazendo serviço profissional. Já começa por aí o erro, que ela é estagiária.
Ela tem que estar ali para completar o aprendizado dela na faculdade. Ela não pode se prestar a ser um disfarce para substituir um profissional no atendimento. Então, isso é muito fácil de ganhar, essa ação de crime de responsabilidade. Você me atendeu, você me respondeu 15 dias depois do atendimento. Isso prova que eu fui atendida. Eu tenho um e-mail que eu mandei para você de pré-análise do meu atendimento. Então, isso é muito fácil de provar. É muito fácil de provar. Então, você não pode usar os estagiários para substituir profissional. O estagiário tem que estar do lado de um profissional. Ele está dando um atendimento de profissional. Ele está fazendo atendimento especializado. Você está agendando para ser atendida. Você tem que ser atendido por servidor. E não ser atendida por estagiário. E você ainda diz que eu cometi crimes de responsabilidade contra um estagiário que não estava no exercício das suas funções. Porque se o estagiário estivesse no exercício das suas funções, como diz a Constituição, ele estaria complementando a aprendizagem dele ali, acompanhado de um servidor, ou fazendo outra atividade que não fosse de um profissional, em um atendimento especializado da defensoria, que era um atendimento especializado, que era para um servidor estar fazendo, agendamento. Quando você liga para 129, você está agendando um atendimento especializado, que é a pessoa que vai resolver o seu caso, que ela vai fazer uma análise do seu caso, dizer o direito para você. O estagiário, ele está substituindo o servidor num serviço de atendimento de profissional, já está errado aí. Ela não é servidora, é estagiária, e ela não estava no exercício das suas funções. Por que ela não estava no exercício das suas funções? Ela não estava no exercício das funções de um estagiário. Ela estava no exercício das funções de um profissional, um servidor, que é totalmente legal. Então, mais uma aprendizagem para vocês da defensoria. A estagiária não estava no exercício das suas funções. Ela estava no exercício das funções de um servidor ilegalmente, tá? Então, só para vocês avaliar aí. Então, independente do servidor analisar, que eles mandaram para o servidor, o defensor público ia analisar o meu caso, eu vou processar você, a responsável do responsável pelo núcleo de atendimento de Nova Iguaçu, por cometer crime de responsabilidade no exercício das suas funções. Negar atendimento. No exercício das suas funções, porque você sim é responsável no núcleo de atendimento. Você é responsável, você é servidor. Você está se responsabilizando, porque você está negando atendimento, não. Você está denegando o meu pedido sem justificativa cabível, como uma punição. Não é atendimento, uma punição, porque você disse que eu tive um mau comportamento, sendo que isso não está na lei de crime de responsabilidade. A lei de crime de responsabilidade diz que você não pode desacatar uma autoridade, um servidor, no exercício das suas funções, na hora, na atividade. Como é que eu posso desacatar dentro da minha casa? Você mandou um e-mail com 15 dias depois e ainda falando que uma estagiária e servidora. Vocês não enlouqueceram, não? Estagiária e servidora, é isso mesmo? Estagiária. Ela não está no exercício das suas funções, ela está ali ilegal. Ela está no exercício das funções de um servidor. Ela está ilegalmente atendendo, sem orientação. Aquilo nenhum estágio é, sem orientação. A gente está fazendo um serviço de profissional. Vocês estão todos ilegais. Não interessa se o governo não tem dinheiro para contratar servidor. Vocês não podem botar estagiário fazendo serviço de profissional. Ele tem que estar aprendendo. Aquilo ali, estágio, é para complementar a sua profissão no estágio. Não é para ele substituir um servidor, não. Ele não tem que substituir um servidor. Ele tem que complementar aprendendo. Estágio é para aprender, tornar um profissional mais eficiente. Não para substituir profissional por uma mão de obra barata, tá? Então, aguarda aí, porque o meu processinho que eu vou fazer contra o Daniel espetou lá da Delegacia de Crime Cibernético, você entra no bolo. Você é responsável, a residente responsável pelo núcleo de atendimento da defensoria, porque eu não vou processar o defensor público, eu vou processar você, tá? Então, um beijo pra você. Isso é tão bobo que eu posso agendar novamente, né? Mas eu vou processar, já fica sabendo que eu vou processar você. Eu vou ser atendida aí, mas eu vou processar vocês por a responsável pelo núcleo de atendimento, pelas ilegalidades. Colocar estagiário em função de servidor, ainda dizer que ele é servidor, e colocava no lugar de servidor num atendimento, e ainda por cima negar o meu pedido. Não foi atendimento, porque eu já fui atendida. Negar o meu pedido a 15 dias depois do meu agendamento. Negar o meu pedido 15 dias depois do meu agendamento. Ou seja, 15 dias depois de eu ter sido atendida, dizendo que eu tive um mau comportamento. Você já provou que eu fui atendida, me respondendo 15 dias depois, tá? Então, o processo ganhar de você
É muito fácil, eu vou aprender você a trabalhar, vou ensinar você a trabalhar, a agir com obridade, com dignidade e agir com imparcialidade. Você sabe do que eu estou falando. Vou ensinar vocês a agirem, a não usar os órgãos públicos para meios escusos, não usar os órgãos públicos para fazer o que querem, não. Os órgãos públicos não é particular. Vocês não podem usar para uso particular. Os órgãos públicos vocês não podem usar para uso particular. Então, vou começar a trabalhar direito, colocar cada um nas suas funções. Estagiário, estagiário, servidor, servidor, agente público é agente público. Agente público tem que fazer o trabalho de profissional. Estagiário não tem que fazer trabalho de profissional. Estagiário tem que trabalhar como estagiário, tá? Aprendendo, não fazendo trabalho de servidor público, tá bom? Então, não acho que eu vou processar uma estagiária, né? Eu vou processar você que está no núcleo de responsabilidade de atendimento, tá? Já fica sabendo disso. Como você sabe que tudo que eu falo eu compro, você já está sabendo que você vai receber uma intimação, né? Então, beijo, tá? Espere aí novamente no atendimento, que eu vou agendar novamente. Se o defensor público não deferir o pedido de vocês, o defensor público deferir a maluquice de vocês, de não ter atendimento, porque eu já fui atendida, de não aceitar meu pedido por mau comportamento, como uma punição, igual criança de creche, se ele não fizer isso, aí eu processo você, a responsável, por colocar uma estagiária como profissional atendendo, estagiários como profissionais atendendo no lugar de servidor, e ainda falar que ela é servidora e que eu desacatei ela no exercício das suas funções, que eu não fui atendida sem provar, porque quem fala, quem alega que tem que provar. Se você alegou que eu desrespeitei uma estagiária que você falou que é servidora, que estava no exercício da função de um servidor, se eu desacatei uma estagiária que estava no exercício da função de um servidor, que é atendimento especializado, você que tem que provar, câmera tem que provar que eu desacatei, que eu não fui atendida, porque eu tenho um e-mail provando que eu fui atendida, eu tive um pré-atendimento, inclusive vocês me responderam por e-mail 15 dias depois do meu atendimento, do agendamento que eu marquei. Eu tenho um dia do agendamento e tem um dia 15 dias depois do agendamento, ou seja, eu já fui atendida. Você não pode usar uma lei de responsabilidade, crime de responsabilidade, 15 dias depois de um atendimento. Ó, vocês não estão legal não. Então, vejam direito novamente, tá? Beijo!